Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vlog especial de dezembro começando e eu já inicio ele assistindo um filme que eu estava muito ansiosa. O filme que eu tô me referindo é o Grinch, que é um filme super clássico do Natal. Eu assisti a versão da animação, mas não assisti essa de 2000, então eu estava muito ansiosa para ver o que eu ia achar. Eu gostei bastante do filme, não assisti ele inteiro em um dia só, então nesse primeiro dia eu assisti a maior parte dele. No meu segundo dia que eu assisti foi só meia hora que faltava, mas eu gostei muito dos 2 dias em que eu passei assistindo ele. Acho que até gostei mais desse original do que o da animação. E gosto muito da mensagem que o filme passa de que Natal é mais do que presentes e coisas físicas, e sim mais no sentido emocional, do sentimento do amor, da união e da gratidão. Então eu achei muito legal essa lição também. Eu gostei muito da Cindy Lou. Ela, apesar do Grinch ser a grande estrela do filme, ela foi a minha personagem favorita. Eu acho os Ken muito bonitinhos também, então tudo que tem nesse filme eu gostei bastante. Eu gravei alguns trechinhos aí e vou deixar passando pra vocês, assim como eu faço normalmente quando eu assisto algum filme temático. Quem sabe isso também ajuda vocês a ficarem mais motivados a assistirem filmes de Natal, incluindo esse do Grinch de 2000. Ele tá disponível na Prime Video. Gente, hoje eu comecei esse livro aqui no meu Kindle em inglês. Tem muitos livros em inglês disponíveis de Natal no Kindle Unlimited, então eu achei vários deles muito interessantes e um deles foi esse que eu comecei hoje, como contei pra vocês. Ele se chama Christmas Cupid, é de uma autora que eu não conheço, é um livro curto e eu li só um capítulo hoje de manhã. Foi um sprint bem curto mesmo. Aqui tem alguns outros livros da autora, que caso eu goste desse eu vou dar uma olhadinha. E aqui realmente começa o livro. É um livro bonitinho, tem uma capa bem bonita também. Só deu pra saber um pouco do livro. Nesse primeiro capítulo só deu pra eu descobrir que a protagonista
Ela é uma mulher que tem um irmão famoso, ele é jogador de hóquei. Não tenho certeza se é hóquei, mas ele é jogador de um time famoso, ele é famoso. E aí ela tinha um namorado que praticamente só namorava com ela pra ficar perto de celebridades. Então ela teve o coração dela partido. Ela era uma pessoa que gostava muito do Natal, mas ultimamente ela não tá se dedicando tanto a essa data. Eles têm o costume de passar o Natal com a mãe deles. Só que nesse Natal em específico, o irmão dela deu uma dica pra ela, um conselho, na verdade, dela tirar um tempo pra ela, ficar um pouco sozinha, pensar na vida dela e no que ela quer pro futuro, e uma casa que ele tem nas montanhas. Então, ela tá pensando em fazer esse retiro e descansar um pouco, e eu imagino que é lá que ela vai conhecer o par romântico dela. Mas por enquanto só isso mesmo. Vou ler o capítulo 2 agora e fazer o meu sprint da tarde, e depois eu volto e converso com vocês. Sempre em meses com grandes datas como o Halloween e o Natal, eu gosto muito de cozinhar coisas que eu acho que tem super a ver com a vibe. Contando que Natal, eu acho que docinhos tem mais a ver. Então eu resolvi fazer um brownie. Essa é a terceira vez que eu tentava fazer, as 2 primeiras deram certo. Essa eu gostaria de ter ficado com mais casquinha, mas ficou bom também. Então, nesse primeiro dia de leitura, eu consegui chegar em 51%, que como eu comentei pra vocês, o livro é curto. E eu deixei esse tempo pra eu conversar com vocês, como eu sempre faço, o que eu tô achando do livro nesse primeiro dia. Quando eu conversei com vocês, eu só tinha lido o capítulo da Iris, então o segundo capítulo foi do par romântico dela, que ele também é um jogador de hóquei como o irmão dela, então eles são amigos, são do mesmo time. Esse protagonista, ele tá machucado e se sente pressionado pelos fãs e pela equipe do time para ele melhorar logo e poder voltar. Ele se sente muito pressionado por isso. Então ele queria fugir para um lugar em que ele ficasse mais em paz. Só que ele também tem uma mente meio perturbada, então ele acaba que ele é o próprio inimigo, porque ele também se cobra muito. Então é um tema importante nesse livro. O casal é cômico. Eu acho engraçado como eles acabaram caindo no mesmo lugar, e eu quero saber muito se isso foi um truque do irmão da Iris para eles ficarem juntos, no propósito mesmo deles virarem um casal. Então é uma coisa que eu tô bem curiosa para saber. O lugar em que eles estão presos é uma cabana no meio das montanhas, da neve. E aí tem o nome de Cupido mesmo, e é um lugar onde os casais vão normalmente. Então já fica essa certeza de que eles vão virar um casal, ainda mais pela magia da cabana, e aí eu também considero isso como a magia do Natal. Eles estão presos nessa cabana por causa de uma nevasca. Eu penso se isso é uma coisa muito comum dos livros no exterior, esses livros natalinos, porque eu também li outros livros que o casal ficou preso por causa de uma nevasca, então acho que é algo comum. Mas até agora eu tô gostando do livro. Depois de um sprint curto da noite, eu resolvi terminar o Grinch. Como eu comentei com vocês, eu realmente gostei muito desse filme. Acho que é um filme que vai acabar virando uma tradição pra mim assistir nos natais, porque relembra muito o significado verdadeiro dele, dessa data. Então eu gostei muito. E eu já fiquei muito mais animada pra assistir mais filmes de Natal e entrar ainda mais na vibe, porque no Natal passado eu não consegui assistir tantos filmes quanto eu gostaria, mas eu acredito que esse ano eu vou conseguir porque eu me organizei melhor. Bom, gente, hoje era o meu segundo dia de leitura, acabei de finalizar Christmas Cupid e eu tenho muitas coisas pra falar com vocês, já que hoje eu não gravei tanto falando sobre ele, resolvi deixar só pra quando eu terminasse mesmo, pra poder falar tudo de uma vez. Bom, no dia de leitura de hoje aconteceram coisas mais natalinas entre o casal. Eles tiveram bastante conversas, eles jogaram juntos, cozinharam, fizeram crochê, que foi uma das minhas partes favoritas deles dois, decoraram a cabana pro Natal, porque eles estavam pensando que eles iam ficar presos lá por causa da nevasca que eu comentei com vocês.
E aí eles começaram a pensar sobre a família deles também e compartilhar algumas coisas um com o outro. Isso porque a Iris teve uma grande empatia pelo Kyler, porque ele contou pra ela sobre algumas feridas que ele tinha, sobre como ele não tinha uma família, como ele era sozinho e ficava sozinho principalmente no Natal. Então ela foi bem empática com ele e quis criar memórias bacanas pra ele não se sentir tão sozinho. Com isso, o Kyler acabou amando cada vez mais ela. Ele e ela se amavam já, mas eles tentavam impedir esse amor por causa das circunstâncias de ele ser amigo do irmão dela, e ela também não queria ficar com um jogador de hóquei por saber que eles têm uma vida um pouco mais desregrada e tudo mais. Então ela achava que isso não ia dar certo, esse namoro não ia dar certo, e ele também se afastava por respeito ao amigo. Então, mesmo ele já se gostando, eles ficavam um pouco afastados. Outra das cenas que eu mais gostei nesse livro foi a Iris dando um suéter que ela fez de crochê pro Kyler. Eu achei muito fofa essa parte. E aí, a partir disso, eu acho que também culminou para eles ficarem juntos aqui, né, no finalzinho do livro. Porque a Iris conversou muito com ele sobre como ele era mais do que um jogador de hóquei, como as pessoas se preocupavam realmente com ele e queriam o melhor dele, e não somente a habilidade que ele tinha de jogar e a preocupação com o que ia acontecer com o time. Então isso acabou também amolecendo o coração dos dois e eles ficaram juntos. Mas aí nessa parte, no dia seguinte, eles tiveram aquela briga de casal e de livro de romance que sempre tem, em que o casal se separa e você acha que vai dar tudo errado. Então, o que aconteceu? Eles brigaram porque ambos estavam com medo de continuar com aquele sentimento e com aquelas ações de romance, porque eles achavam que aquilo era só um momento e não realmente um sentimento de ambos. Então acabou que eles brigaram, o Kyler foi embora e a Iris achou que realmente ela tinha razão no início do livro em pensar que ela não deveria ter ficado com ele, não deveria ter dado uma chance pra ele e ter ficado com um jogador de hóquei. Então, do lado dele, ele ficou pensando que ela tava brincando com o coração dele, do lado dela a mesma coisa, achando que ela tinha razão de não acreditar nele e nos homens em geral, depois do que ela passou. Então, depois disso, acabou que eles ficaram brigados um tempinho, mas isso foi no penúltimo capítulo, e como o livro é curto, tudo se resolveu bem rápido, o que eu acho melhor, porque eu não gosto tanto dessas partes em que o casal fica brigado. Então eles se resolveram rápido, eles conseguiram passar o Natal juntos, ele com a família dela, e realmente o irmão dela tinha feito isso de propósito para eles ficarem juntos. Imagino que ele pensou que ambos estavam machucados e que poderiam se beneficiar dessa relação. Então realmente ele planejou isso, o que eu acho uma coisa legal, porque ele estava pensando tanto no melhor para a irmã dele quanto para o amigo dele. Então eu gostei desse livro, foi um pouco surpreendente porque pelo título eu pensei que seria sobre com um enredo diferente, só que como eu expliquei pra vocês, esse nome foi por causa da cabana que eles ficaram, que se chamava Cabana Cupido ou algo parecido. Mas eu gostei do livro, eu terminei ele em 2 dias, como eu conversei com vocês, foi bem rapidinho de ler. Fica aí a minha indicação para um livro de Natal em inglês, caso você queira. E é um inglês até que básico, dá pra... Acho que pessoas que não têm um inglês tão avançado já conseguem ler ele, então também fica para treinamento de quem quiser melhorar as habilidades assim como eu. Fiquem sabendo que tem falhas de comunicação, como tem em boa parte dos romances. Muita gente não gosta disso nos livros, mas eu não me incomodo, porque meio que eu já tô acostumada, não é uma coisa que eu ache ruim. Enfim, é um livro que também é importante dizer que tem algumas cenas adultas que eu não gosto tanto, mas não são muitas, são 2 cenas eu acho. Então, caso você não goste, assim como eu, não é uma coisa que estraga a experiência. Então fica a minha indicação, e também eu vou deixar essa frase que eu gostei bastante pra vocês de final do vídeo.